e vai retomando. Aí as pessoas vão acompanhando e caso perder o comecinho, a gente pode iniciar depois. Então, galera, boa noite. Para quem não me conhece ainda, desde a primeira aula, eu sou o professor Henrique Guimarães de História. A gente vai trabalhar história, vai ter muita história do Brasil, né? Já passei para vocês naquela primeira aula, que depois a gente pode fazer um feedback, caso for necessário. E os conteúdos são muito interessantes da história do Brasil, porque envolvem, além da história, a gente pode falar um pouco sobre esses problemas sociais, coisas que o Enem gosta muito de cobrar e trabalhar. E hoje a gente vai trabalhar uma das aulas que eu acho uma das mais importantes de todas, as de história do Brasil e de história em si, que é entender sobre populações indígenas, povos indígenas, comunidades indígenas. A gente tem uma série de nomenclaturas que a gente pode chamar, e eu separei para vocês hoje durante a aula, a gente vai entender um pouco também sobre quais são essas nomenclaturas e tal. Então eu vou começar a apresentar a tela aqui, para a gente poder, vocês terem noção, né, para a gente acompanhar o material e tal, que aí vai ficar bem mais fácil. Mas se você quiser olhar a minha cara, você pode olhar pelo cantinho ali também. Então, o Meet já está compartilhando minha tela, vai aparecer para vocês aí. Então, ó, vou dar o F5 aí, se tiver algum problema, vocês podem me falar, mas eu acho que tá dando para entender. Se quiserem até abrir o microfone, porque eu fechei aqui, eu não vejo mais vocês, eu fico só vendo a tela do computador. Inclusive, vou até autorizar o celular aqui, que aí eu consigo me comunicar com vocês. Me desculpe, só um momentinho. E se não se der algum problema vocês começarem a falar, eu não vou conseguir autorizar vocês. Então, beleza. Já estou participando aqui. Então, vamos lá, propriamente para a aula. Ó, hoje, como eu venho dizendo para vocês, é um tema muito legal e muito interessante, que vai envolver propriamente história dos povos indígenas no Brasil, ou história dos povos originários. Então, por que a gente estuda esse conteúdo? É muito importante a gente estudar esse conteúdo, porque, primeiramente, né, como os portugueses, a gente começa a contar a história do Brasil, né, essa história europeia que a gente conhece, aprende na escola, é quando os portugueses chegam quando eles chegam, né, de fato aqui. Então, a galera tá chegando, deixa eu autorizar aqui, tem que fechar a tela. Enfim, e quando chegam nesse continente que a gente mais para frente vai chamar de Brasil, vai chamar de Terra de Santa Cruz, uma série de nomes que você não precisa decorar agora. Por isso que, inclusive, eu coloquei aqui no título, né, da aula, povos indígenas no Brasil, e Brasil está em vermelho e entre aspas. A gente vai entender, né, porque para chamar de Brasil, lá na frente, quando a gente for estudar em identidade nacional, lá na época do Império, que a gente vai chegar lá, se Deus quiser, aí nós vamos entender por que chamar de Brasil, né? Por enquanto é que nós vamos chamar para ficar mais fácil. Então sempre vai aparecer Brasil, vai aparecer o termo indígena, índio, mas são generalizações, né? Que eram vários povos, não eram um povo unido ainda, não, a gente não pode falar de Brasil, mas a gente vai discutir isso ao longo dessa aula e de outras aulas também. Então, para começar aqui, já coloquei para vocês, né, esse primeiro aviso, né, que está aqui, ó, é uma pausa para vocês que estão acompanhando a aula, tanto que está assistindo agora ou vai assistir depois na gravação, acompanha a aula, pode fazer anotação, ou seguir também por esse slide que eu mandei, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar para mim depois. Então, passando aqui, o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é, além disso, né, que a gente vai falando, né, entender a importância de estudar esse assunto. Por que estudamos os indígenas? Logo, eles foram a população que estava aqui primeiro. Então, quando chegamos aqui, nós sabemos pouco sobre essa população. O pouco que a gente sabe são de estudos antropológicos, estudos posteriores, porque quando a galera chegou aqui, os portugueses, no caso, né, teve todo um contato, né? Então, esse contato muitas vezes foi violento, teve uma série de marcas, a gente acabou não perguntando para os caras, né, se a gente fosse pensar numa lógica assim, né? Ninguém perguntou para eles, falou assim, ó, galera, qual é de vocês? Estão aí e tal? São quantos? São muitos? Não são? O que está rolando, né? Então, não tinha como muito saber sobre a história desse povo, desses povos, quanto tempo eles viviam aqui, vocês teriam noção de... A gente não teria noção, né? Teria que perguntar para eles, mas o sistema é totalmente diferente do sistema de contagem de tempo que a gente tinha e os deles, então é uma lógica totalmente diferente. Então, imagina você chegando aqui, né? Como português, e olha para aqueles caras, e um olha para o outro, o português todo barbudo, assim, com as roupas quentes, um calor, Brasil, se vocês forem pegar litoral, né, a gente lembra de praia, né, saudades, inclusive, então aquele litoral quente, aquele calorzão, os portugueses tudo de barba, cabeludo, e de roupas quentes, os indígenas, geralmente, né, os tupis, os tupinambás, tupiniquins, que foi onde eles chegaram no território ali na costa, eles muitas vezes usavam nus ou com poucas roupas, então, e os portugueses também, né, toda aquela ideia que a gente tem desde a Idade Média de cristandade, a formação dessa cristandade, então, os portugueses muito religiosos, eles vão começar a olhar para aqui e falar, cara, o que esses caras estão fazendo, né, estão andando pelados e tal. Então já rola todo um estranhamento, né?
porque tinha toda uma imaginação do que seria essa América, né? Isso que vai ajudar muita gente a entender essa identidade indígena daqui a pouco, que está colocada para você na tela. Então, eles olhavam muito para esses indígenas e falavam, pô, esses caras estão aí e tal, qual que é a deles, né? Então, quem são eles, né? Nós somos portugueses, cristãos, então temos aqui para conquistar e dominar. Então, qual que é a dessa galera? E aí a gente vai começar a entender um pouquinho sobre o que seria essa identidade. Passei para vocês aí no slide, e é muito interessante a gente entender essa identidade, porque você pode cair, muitas vezes, em questões equivocadas, né? Quando a gente vai analisar questões identitárias. Então, o primeiro título que eu coloquei para vocês que gostaria de explicar é sobre esse enorme título que está em cima, ó, povos, populações, etnias, agrupamentos ou comunidades indígenas. São diversas nomenclaturas que você pode usar para colocar na sua redação, e você pode usar para colocar, por exemplo, no seu texto, na hora que você vai responder uma questão aberta. E um conceito muito interessante que eu trago para vocês aqui, que muitas vezes quando vamos falar de comunidades indígenas, a gente acaba por falar em tribo. E hoje, na história, antropologia, ciências que estudam, né, as populações indígenas, a gente não utiliza mais o conceito de tribo. Muitas vezes você vai encontrar em textos, porque os textos já são mais antigos, ou até mesmo na minha fala, ou na fala de algum professor falando do tribo, porque é uma questão que ela perpassa muito tempo, né? É uma questão nova, essa nomenclatura de mudar, de parar de falar tribo. Então, às vezes ela ainda vai ser recorrente, mas é um conceito, digamos que, superado, né? Ou seja, a gente começa a usar mais esses conceitos que eu coloquei para vocês, que são os mais usuais: povos, populações, etnias, agrupamentos, comunidades. E é interessante, caso você for ter que escrever um texto, uma redação, no caso, sobre isso, você ter um bom vocabulário, né? Para não ficar falando etnias, tribo, 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 e repetindo no seu texto, para não ficar uma coisa repetitiva. Então, o que seria essa identidade, né? Como que, eu coloquei a pergunta para vocês aqui, o que define a identidade de alguém? Você parar e falar assim, você parou para olhar a sua identidade? Então, assim, eu sou de Campo Grande, eu sou latino, eu vivo no Mato Grosso do Sul, no Brasil, mas o que faz eu ser brasileiro? O que faz a minha identidade, né? O que me coloca como brasileiro? A gente tem elementos comuns, por exemplo, pode dizer, temos elementos, esses elementos identitários, eles são muitas vezes fabricados, ou seja, eles são construídos ao longo de um tempo, então é num período de tempo que teria certos interesses nacionais, certos interesses até mesmo internacionais, de se colocar uma ideia de identidade, unir esses povos. No Brasil, a gente vai ver isso lá para frente, né? Como foi criada a identidade nacional. Mas os indígenas, a gente chegou aqui, eu falo a gente, né? Os homens brancos, não os indígenas, chegamos aqui e aconteceu uma coisa interessante, né? A gente não perguntou para eles. E a gente começou a fazer observações e olhar, e aí que a gente pode cair nos principais erros que eu coloquei para você aqui, que é pensar como que é. Então, um dos erros que a galera cai, sempre quando vai falar de indígena, e no senso comum, né? Peço para vocês, se você parar um pouquinho para observar. Pensa aí na sua cabeça, você que está me assistindo. Como que você enxerga a figura de um indígena hoje? Muitas das vezes, no senso comum, geral, quando a gente fala senso comum, a população como um todo, né? A gente não tem oportunidade de discutir sobre esses assuntos. Vamos imaginar o indígena como moreno, cor acobreada, né? Como diria a carta de Pero Vaz de Caminha, escrita aqui quando chegaram os portugueses. Cabelo liso, geralmente com aquele estereótipo, né? Um cabelo tigelinha, assim, cortadinho. Ou como o Pero Vaz de Caminha dizia, né? Na carta também ele chamava de tosqueados, que era de tosquear, cortar o cabelo daquele jeito. Então, tinha esse imaginário do indígena, muitas penas, plumas, cocares, então tem toda essa mítica, né, sobre o que seria ser indígena. Então, a gente vai dizer aqui, né, que um dos principais erros é esse fator biológico, justamente essa biologia, ou seja, não é toda pessoa que tem cor acobreada, que tem cabelo liso, que o estereótipo coloca muito nos indígenas, que não tem pelos corporais, não são esses fatores biológicos que vão determinar uma pessoa ser indígena ou não. E aí você fala, putz, professor, mas se não é isso, não é as penas, não é. O que vai ser? Então, outro erro que a galera fala, então vai ser a cultura, né? A cultura desses povos vai ser o que vai identificar eles como populações indígenas. E aí eu falo para você, tem que tomar muito, mas muito cuidado para a gente analisar esses termos. Por quê? Porque a cultura, eu até coloquei um parênteses especial para vocês aqui, ó. O que é cultura, né? Eu passei sem querer. A cultura, ela é dinâmica. Então, a cultura é um conjunto de, se a gente fosse resumir de uma forma aqui, bem breve para vocês analisarem, são costumes, práticas, tradições de uma determinada sociedade, e geralmente essas práticas e tradições elas se moldam ao longo do tempo, ou seja, ao longo da história a gente tem uma série de mudanças, né?
uma coisa que é cultural de um povo, às vezes ela cai no esquecimento se não é preservada. Por isso que, por exemplo, a gente tem institutos que buscam preservar a memória desses povos. Hoje, né, a gente vai chegar lá na frente e vai falar de atualidades, para poder que a cultura deles continue existindo, né, porque muitas vezes ela é sufocada por outras culturas, entre aspas, né. Mas aí eu coloco para vocês dinâmica, o sentido de dinâmica que eu quero dar para vocês aqui é que, ou seja, ela é fluida, né? Essa palavra tão usual hoje em dia, ela é fluida, ela não é fixa. Então, o que é cultura para um indígena, ou para mim, ou para você, ela vai se moldar ao longo desse tempo e não vai ser a mesma coisa, tá bom? É importante a gente entender esse conceito de cultura como dinâmica, para a gente não cair num determinismo, né? Que é uma coisa equivocadíssima da gente pensar, não, ó, o cara ali, ele canta os cânticos dele lá, indígenas e tal, ele faz pintura corporal, então ele é indígena. E aí, quando sempre cai aquele discurso do senso comum, com certeza vocês já viram na internet, em vídeos, essas coisas de WhatsApp, ou alguém falando, ah, mas o índio lá, pô, tá usando terno, camisa social, short, então é índio. O índio anda pelado e pinta o corpo. Aí a gente cai no senso comum. E é equivocado pensar dessa maneira. O indígena, com uma cultura dinâmica, ele vai estar aos poucos, né, quando a gente vai tendo mais contato, tal, quando a gente for pensar agora na atualidade, né, os indígenas vão estar inseridos nessa lógica, na nossa lógica de sociedade. Então, eles ainda podem ser indígenas e usar shorts, as camisetas, podem torcer para um determinado time de futebol, por exemplo, podem gostar de rock, gostar de MPB e continuar sendo indígena. Isso não é uma coisa excludente da outra, né? Se fosse assim, se a gente fosse pensar, por exemplo, nós daqui do Mato Grosso do Sul, eu do Mato Grosso do Sul, vocês aqui, gente do Brasil como um todo, fôssemos gostar de, sei lá, o rock britânico do Rolling Stones, por exemplo, nós seríamos britânicos? Não seria justo pensar assim, né? Então, a mesma lógica com os indígenas. Se eles têm elementos que são, entre aspas, da nossa cultura, né? Porque a cultura, como ela é dinâmica, não dá para ser minha, não dá para ser sua, né? Ela é de todos, ela é fluida, ela vai mudando as questões. Então, se tem elementos da minha cultura na cultura indígena, eu não posso dizer que aquele indígena deixou de ser indígena, né? Então, coloquei para vocês uma provocação em vermelho aqui também. Então, existe aculturação. Esse é um conceito muito interessante. Sempre que a gente for pensar em conceitos, eu coloco, importante vocês analisarem isso, quando aparece moral, por exemplo, e amoral. O A, o prefixo A, antes de um conceito, ele é uma ideia de negação. Então, essa aculturação seria uma ideia basicamente de aculturar, ou seja, pegar toda aquela cultura existente de um povo e sobrepor uma cultura dominante. Então, por exemplo, o indígena colocado numa sociedade que é a nossa, a cultura dele é totalmente suprimida pela nossa cultura ocidental, por exemplo, a minha, sul-mato-grossense, brasileira, latina, e aí ele deixa de ser indígena, ele vai passar a ser um brasileiro não indígena branco, entre aspas, né? Então não tem como dizer isso, né? Eu coloquei a provocação, mas já respondo para vocês. Não tem como a gente apagar totalmente, por completo, uma cultura de um determinado povo. Por mais que é isso que tentem fazer com os indígenas, que tentam fazer com as comunidades quilombolas hoje em dia, ou com uma série de outros movimentos e identidades étnicas, né? Tentam fazer sempre isso, mas esses povos ainda resistem, ainda trabalham suas questões e ainda continuam sendo indígenas, podendo entrar na universidade, por exemplo, a gente que é aqui do Mato Grosso do Sul, né, a UFGD, a Universidade Federal do Rio Grande do Dourados, tem uma série de pesquisadores, de professores indígenas aí que estão estudando cientificamente, né, trazendo temas da sua comunidade, por exemplo, com o trato de remédios, sobre os modos de ensinar e ser indígena para a educação, para a medicina, ou até mesmo a lógica de sobrevivência deles da agricultura, de plantio. Então, tem uma série de coisas que eles estão trazendo da comunidade dele, uma série de saberes, que são saberes, como posso dizer para vocês, não escritos, científicos, entre aspas, como a gente coloca os nossos, né, escritos em livros e tal, mas são passados de geração em geração. Então, esses saberes são muito importantes, né? A gente tem uma série de medicinas naturais, né, que a gente fala, essa medicina alternativa, entre aspas, que vem de uma lógica dos indígenas, né? Uma série de remédios que a gente tem hoje, por exemplo, que são patenteados como remédios que a gente compra na farmácia e tal, vem de manipulações de fármacos e de produtos indígenas que eles usam há milhares e centenas de anos aí, né? Então, traz para a sociedade uma ideia indígena e eles vão trabalhando, ressignificando esses valores. Mas, enfim, e aí você fala, pô, professor, mas você falou tanta coisa, tantos exemplos, né? O que, de fato, então, pode ser colocado para uma pessoa que ela é indígena ou não é? Então, a resposta está aqui, ó, nesse sentimento de pertencimento. A resposta está em azul para você no quadro. O que seria esse sentimento de pertencimento? É eu me afirmar enquanto indígena.
Você já ouviu com certeza, né? Muitas vezes a galera tá conversando assim e tem aquela ideia assim, não, mas eu tenho parentes italianos, né? Eu sou descendente de italianos. Ah, eu sou descendente de alemão, sou descendente de tal, tal, portugueses, espanhóis. A gente sempre vê essa lógica, né? A gente vai estudar lá mais pra frente, porque da onde vem essa lógica do imigrante, né? Do imigrante europeu, sobretudo, branco, né? Então a galera tem um orgulho hoje em dia, por exemplo, de dizer que pertenceu aos italianos, aos portugueses, aos espanhóis, mas, né, não é tão comum a gente ver uma galera batendo no peito e falando, não, eu sou indígena. Sendo que eles eram os primeiros habitantes que estavam aqui nessa terra. A gente, enquanto Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? Eu, enquanto Mato Grosso do Sul, é uma terra que era muito fronteiriça com o Paraguai, então tinha muitas comunidades guaranis aqui, a gente tem até hoje, né? Então a galera, às vezes, muitas vezes, não consegue bater, não bate no peito e fala, não, eu sou indígena. Temos poucas pessoas que se reconhecem, sendo que nos exames genéticos e tal, a gente tem uma série de genomas que a galera faz, a gente tem muito das características indígenas, temos muitos hábitos culturais que a gente vai trazer lá para frente. Mas enfim, se tiver alguma dúvida, vocês podem ir mandando no chat também. E a gente vai passando aqui para a próxima etapa. Uma coisa interessante, né, de falar sobre cultura indígena também, são as contribuições culturais, né? Eu não coloquei aqui para vocês no slide, mas eu vou falar, vocês podem anotar também. Por exemplo, a nossa prática de tomar banho todos os dias é uma prática da lógica indígena, porque os europeus, se vocês lembrarem lá, do período moderno e tal, que é o período da onde eles vêm para as questões das navegações e tal, não era tão costumeiro os europeus tomar banhos todos os dias devido ao próprio clima da região, a questão cultural de lá na Europa, né, eles entenderem que devido a muitas doenças, né, a pele quando estava suja, ela fazia uma camada de sujeira, né, nos fechavam os poros, então eles acreditavam que as doenças entravam pelo ar, pelos poros na pele, e as pessoas acabavam doentes. Então era visto como saudável não tomar banho para deixar a pele com esse aspecto de sujeira mesmo, né? Para os poros, para as doenças não penetrarem pelos poros, pelo ar. Então eles acreditavam que muitas vezes as doenças vinham dos pântanos e das florestas, saía um vapor que vinha doença. Quando na verdade hoje, né? Só a gente não pode julgar as culturas de uma época que eles não tinham um certo conhecimento, né? E hoje a gente sabe que as doenças vinham de vírus, bactérias, por transmissões com ar e principalmente por maus hábitos de higiene, seja não lavar as mãos, não tomar banho, jogar esgoto a céu aberto. Então, por isso proliferava vetores como ratos, baratas, piolhos e uma série de outras coisas. Por exemplo, outras contribuições interessantes, né, na lógica indígena, além do banho que eu falei para vocês, é também na alimentação. A gente tem uma base de alimentar muito rica da cultura indígena. Por exemplo, se a gente for citar aí milho, o próprio feijão também, os peixes, né, a lógica de caça também indígena, a própria lógica de plantio indígena é muito interessante. A gente tem hoje em dia que é moda a galera comer fit, né, tapioca, mandioca, as batatas. Então tudo isso vem de uma lógica indígena, né, era daqui das Américas que eles já aproveitavam e usavam para si, né. Então, dito isso, né, a gente sabendo um pouco sobre a cultura, esse contato, a gente entendendo o que é ser indígena, né, a gente vai propriamente para o contato. E eu falo contato, né? Esse primeiro olhar, essa primeira chegada dos portugueses aqui. Então é muito importante a gente entender um assunto muito interessante que é esse contato com o branco, né? Então a primeira coisa que sempre quando a gente vai analisar questões sobre indígenas é entender quantas pessoas estavam aqui, certo? Então eram mais ou menos 6 milhões de índios. E aí quando eu coloquei índios entre aspas, eu tinha dito para vocês que ia explicar o porquê, né? O motivo, né, que a gente não viu, a gente não fez história geral, né, para falar de grandes navegações, mas havia uma crença na época, até coloquei vários mapas, né, no fundo desse slide para vocês, para ficarem mais interativo, de pensar assim, eles estavam descobrindo as questões da navegação, né, estava tendo toda uma, entre aspas, corrida aí para vários países, né, tinha a Espanha e Portugal, sobretudo, onde eles estavam percorrendo o globo, e eles tinham uma ideia, assim, não se sabiam ao certo como eram os locais, né, então tinha umas ideias de que a Terra era plana, né, se a gente vê a galera falando hoje em Terra plana, naquela época, onde não se tinha conhecimento, a galera achava que uma hora você ia acabar, ia cair num precipício, então tinha todo um imaginário, que a gente chama muito interessante essa palavra, pra vocês anotarem, imaginário. Porque ao mesmo tempo que eles imaginavam, por exemplo, que a Terra era plana e que uma série de outras coisas, tinha uma série de monstros marinhos, tinha toda essa ideia, né? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem o costume de quando a gente não conhece alguma coisa, a gente quer atribuir valor a ela e a gente acaba usando muito a nossa imaginação. Então, isso vai valer para uma série de coisas, por exemplo, conceitos políticos, econômicos, quando a gente não tem conhecimento, a gente começa a imaginar e fabricar, entre aspas, alguns conteúdos, né? Mas, enfim. Então,
eles imaginavam os indígenas, né, como tiveram esse contato primeiro, né, eles olharam, como eu disse para vocês, as descrições que a gente tem são primeiro do Hanstaden, que é de uns diários, que era um cara que veio para cá e ficou numa comunidade indígena, e ele foi escrevendo, e também tem a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, que é muito interessante se analisar também, como eu disse para vocês, né, ele descreve aqui, né, que todos andavam nus, eles eram cobreados, tinham cabelos pretos e tal, todos tosqueados, né, com o cabelo cortado, redondinho, como eles diziam lá. Em todo esse contato, ele é descrito de uma maneira assim, meio distante, né? Porque, de fato, quando a gente chama, há um estranhamento, né? Porque você olha uma pessoa totalmente diferente da sua, como eu disse para vocês, as próprias vestimentas, né? Então, esse contato vai ser muito estranho, tanto as duas partes, né? Mas a gente sabe que conforme vai avançando nesse contato, eles vão se relacionando, vão traçando formas de comunicação e tal. E outra coisa muito interessante a gente entender é o que eu coloquei para vocês aqui, ó. Talvez isso você não tenha parado para notar ainda, que no continente americano, ou seja, as Américas aqui como um todo, América do Sul, América Central e América do Norte, né, tinha uma paridade de população com a Europa, ou seja, a Europa naquela época toda tinha 30 milhões de habitantes e as Américas como um todo 30 milhões também. Então nós tínhamos uma igualdade aí de populações, né, de indígenas que habitavam as Américas e de europeus que habitavam a Europa, né, óbvio. Mas enfim, esses 6 milhões que eu coloquei para vocês são só no Brasil, tá? E olha que interessante, a gente tinha uma paridade, só que um dos assuntos, sobretudo dessa aula de hoje, é entender essa lógica de mortandade, ou seja, vão morrer muitos indígenas e esses 30 milhões vão ser reduzidos drasticamente, drasticamente. Tanto aqui, né, no Brasil, como América Portuguesa, que a gente vai conhecer, quanto na América Espanhola, onde tinha uma população maior ainda, né, porque pegavam outros locais, uns locais até maiores populações, mas enfim. E aí uma das coisas que a gente sempre trabalha quando vai falar sobre essas relações indígenas é desmistificar essa ideia, né? A gente tem muitos filmes e retratos, e as pinturas, sobretudo, né? Elas vão dizer, vão passar essa imagem de um contato pacífico. Então, o que é interessante a gente analisar? Esse contato, já vou dar o spoiler para vocês aqui, ele não teve nada, mas nada de pacífico. Foi um contato extremamente violento. E a gente vai ver essas violências, né? Quando a gente pensa em violência, a gente acaba caindo na porrada. A gente fala, violência é porrada, é faca, é morte. E a violência não vai ser somente uma questão de violência física, né? De assassinatos, vai ter uma série de coisas dessas também, porém a gente vai analisar que essas violências vão ser muito mais, a gente vai ter uma série de doenças, vai ser uma violência psicológica também, tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar aí. Então vai ter uma lógica interessante, né, que a gente vai analisar, é que quando chegaram aqui os primeiros portugueses e tal, a gente vai se prender num período de tempo, aqui hoje a gente não vai falar propriamente sobre questões econômicas, como está no seu livro, mas sim entender a lógica indígena por trás, né, que muitas vezes essa lógica indígena, ela não aparece nos livros, porque é contada ainda uma história com aquela ideia do europeu chegou, veio, explorou, cortou para o Brasil, foi embora, e os indígenas parece que vivem somente o primeiro século, né, de colonização, entre aspas, aí, só de 1500 a 1600. Depois, os indígenas são esquecidos, entre aspas, né? E aí, quando chegam a mão de obra dos escravizados africanos, a galera fala, não, se temos os escravizados africanos, não, acabou os indígenas, e aí acaba meio que esquecendo, né? Então, o que eu vou colocar para vocês aqui é sobre essa lógica, né? Fora defendiam e dentro exploravam, eu coloquei para vocês. Então, como que vai se dar essa relação de fora defendiam e dentro exploravam? Uma das discussões mais interessantes assim, que vai rolar na Europa, é assim, eles vão olhar esses indígenas, primeiro contato teve e tal, teve a carta do Pero Vaz, essa carta circulou na Europa, e a galera vai olhar e vai pensar assim, tá, essa galera, como eles disseram para vocês, eles tinham um imaginário, né, sobre essas populações que moravam em outros países, em outros locais. Achavam que eram demônios, achavam que eram anjos, achavam que não eram pessoas, que eram alienígenas, entre aspas, alienígenas, né? Então, esse fora defendiam, é que vai começar a rolar uma discussão na Europa assim, falou, não, a igreja, sobretudo, vai falar, não, são populações, esses gentios, como eles chamavam, são pessoas, têm alma. Então, se tem alma, merecem ser cuidados, tem salvação, mas eles têm que aceitar a Deus, tem que aceitar a fé cristã, sobretudo a fé católica, né? Só que, como eu coloquei para vocês aqui, dentro exploravam. Então vai ter uma série de acordos europeus, né, bulas papais, ou seja, a igreja tinha muita influência naquela época. A gente não estudou ainda a história geral, mas a igreja, vocês com certeza já deve ter visto isso em algum período, né? Que a igreja tinha uma influência muito grande no período, então ela praticamente ditava as relações tanto econômicas, políticas. Lembrar que essa colonização, né, que foi feita, era uma colonização feita com motivos econômicos, mas também com motivos religiosos. Então, eles acreditavam, fazendo alusão à própria cruzada, as cruzadas, né, do século XI, né, que era uma expansão da fé católica. Então, a fé tinha que ser levada junto com a fé,
uma colonização feita com a fé e com a espada. Então, não bastava dominar os territórios, dominar as populações, mas era preciso que essas populações passassem a acreditar na fé católica, na fé cristã. Então, vai ter uma série de leis, né, entre aspas, aí, as bulas papais, que vão começar a defender essa ideia que o indígena tem alma, então merece salvação, temos que atentar as questões com eles e tal. Porém, dentro quando a gente vai analisar, dentro da lógica comercial, sobretudo, vão explorar. Então, vão usar esse indígena de mão de obra barata, como eu coloquei para vocês aqui. Vão usar ele primeiro para extração de produtos que estavam ali nos primeiros contatos, né? Então, assim, frutas exóticas que os europeus não vinham, animais silvestres, os primeiros comércios que a gente tem ali, a gente fala do pau-brasil, né, geralmente na escola, mas os primeiros comércios vão ser com essas frutas, com produtos tropicais que estavam ali, animais silvestres, a galera traficava muito papagaios, tanto que o Brasil, na época, chegou a chamar a terra dos papagaios, porque a galera gostava muito, porque eles viam os indígenas carregando um animal, às vezes, e o papagaio estava conversando, e pensa, você nunca viu um papagaio, era uma coisa, assim, fantástica, de olhar para aquilo lá e falar, pô, o bicho está falando junto com o cara, então, aquilo virou uma espécie de febre, entre aspas, na Europa, para a galera que tinha dinheiro queria ter, né? Então, uma série de coisas que vão explorando ali a mão de obra dos indígenas ao primeiro plano, para colocarem eles nessa lógica, né? Mas o que a gente vai analisar principalmente é sobre essas questões do pau-brasil, né? Então, se vocês lembrarem, não sei se vocês já viram isso, mas o pau-brasil, olha o próprio nome, Brasil, né? É daí que vai vir o nosso nome. E eu coloquei para vocês lá no começo da aula, eu falei que estava em vermelho propositalmente, porque o pau-brasil, né? É uma madeira que dentro dela, assim, o cerne dela era totalmente vermelha, porque a galera cortava essa madeira e ele soltava uma tinta vermelha, cor de brasa, né? Por isso o Brasil. Então eles vão usar essa tinta vermelha para poder tingir tecidos, para fazer móveis na Europa e tal. Então essa é das primeiras explorações entre essas grandes porte aqui, né? Na costa brasileira, sobretudo. Então, a ideia de ser brasileiro vem do próprio nome que eu coloquei para vocês aqui, entre aspas, ó, os indígenas vão ser os primeiros brasileiros, porque brasileiro é aquele que trabalha coletando para o Brasil. Então, olha que interessante, né? Lá no século XIX, século XVIII, quando a gente vai buscar elementos para constituir uma identidade nacional, e se reconhecer como brasileiros, a gente tem que entender coisas aqui do século XVI, né? Então, tem toda uma lógica, por isso é importante sempre se atentar, como eu disse para vocês, né, nos contextos, né? Não, na primeira aula eu falei, né? Não propriamente num acontecimento, porque o vestibular, a prova, ou até mesmo para fazer mais sentido na sua cabeça, a gente vai ter que entender conceitos como um todo, né? Então, partindo para a próxima etapa aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar também as mensagens aqui no chat, tá? A gente vai analisar um pouquinho sobre essa ideia que eu coloquei para vocês como colonos versus missionários jesuítas. Então, as primeiras pessoas que vão estabelecer morada aqui, né? Porque quando a gente tem uma ideia de, ó, temos uma terra nova, chegamos lá, tem pessoas e vão começar a habitar aquela região, certo? Então, a galera que estava na Europa, Portugal tinha poucas pessoas para explorar, porque é um país bem pequenininho, se vocês lembrarem lá do mapa, né? Então eles vão pensar assim, não, uma série de gente vai vir para cá e vai querer ocupar, porque queria ganhar terra, queria ter uma esperança de ter dinheiro e tal. E esses são os chamados colonos, né? E esses colonos vão começar a se relacionar com os indígenas também, com as indígenas, vão ter filhos com elas. Então muitas vezes desses colonos eles vão defender essa ideia, né? Eles vão ter que defender, né? Que essas pessoas que estão nascendo aqui, os filhos de colonos com indígenas, vão ser gente. Porque senão, se o Papa não reconhecesse, não é o poder papal, né? Se ele não reconhecesse que esses filhos são pessoas dignas de salvação e têm alma, então ficaria conflituosa a situação, né? Meu filho, que eu tive como indígena, ele não tem alma porque não é europeu, né? Então não é branco. Então tem toda uma problemática aí. E esses caras, os colonos, né, eles vão começar a defender, né, como eu disse para você nessa lógica de fora defendia e dentro exploravam, eles vão começar a analisar uma questão que eles vão querer explorar a mão de obra indígena. Ou seja, eles precisam que esses indígenas trabalhem, sendo aqueles primeiros serviços, né, eu coloquei para vocês como frutas tropicais, animais, né? E também depois na lógica do pau-brasil, e consequentemente nas outras séries de coisas econômicas que a gente vai ter, por exemplo. Eu não gosto de chamar de ciclos, tá? Como aparece no livro de vocês, muitas vezes, porque a ideia de ciclos pressupõe que temos um ciclo, né? O ciclo é uma bola, é redondo, então ele tem início, tem meio, tem fim. Então, sei lá, terminou o ciclo do pau-brasil, você vai falar, agora vem o ciclo da cana-de-açúcar, e agora o ciclo do café, e agora outro ciclo. Então, fica uma ideia muito, eu acho, muito vazio de fechou o ciclo, fechou outro ciclo, sendo que, quando a gente vai analisar, ao longo das aulas, a gente vai perceber isso, que assim, quando acaba, entre aspas, o ciclo, necessariamente aquele outro ciclo, ele não
não vai ter um fim, né? Então vai ser o primeiro, eu gosto de trabalhar com a ideia de primeiro produto de exportação, ou seja, aquele primeiro produto que a gente mais vende. Eu acho mais interessante essa ideia. Então, como o primeiro produto de exportação que a gente tem de larga escala vai ser o pau-brasil, esses colonos vão começar a querer explorar os indígenas na sua lógica de mão de obra, e nós vamos ter os missionários, sobretudo o grupamento dos jesuítas, né? Jesuítas é uma ordem religiosa secular na Igreja Católica, por exemplo, o Papa Francisco hoje faz parte dessa ordem dos jesuítas, né? Então, é uma lógica muito tradicional na igreja, e esses jesuítas vão defender aquela ideia que a gente vem comentando aqui, né? Que eles vão querer uma lógica de salvação. Então, vão pensar, ó, esses indígenas têm alma, a gente tem que não só ocupar o território e usar a mão de obras dele, mas a gente tem que pegar esses indígenas e catequizá-los, ensiná-los a fé, né? Tanto que naquela carta do Pedro Vaz de Caminha, a carta é riquíssima, né? Eles falavam que os indígenas não tinham rei, não tinham lei, não tinham fé. Porque na própria linguagem deles não tinha umas certas consoantes, então não daria para ter, não tinha consoante F, não tinha consoante R e também a consoante L, porque era uma outra linguagem. Então, como que seria uma civilidade, uma civilização que não tem rei, não tem lei, não tem fé? Tá errado. Então, nós, como europeus, nós temos que trazer para eles a lei, a fé e implantar essas coisas. Enfim, tá dando para entender, né? Então, essa ideia de civilizar indígenas, né, eu acho muito interessante a gente trabalhar com os próprios conceitos, né? O conceito de civilização, civilização versus barbárie, ele é muito utilizado e ele remete desde a época da Grécia Antiga, que a gente vai, quando tem os conflitos com os bárbaros lá, né, na história antiga a gente analisa, que aí a civilização vai ser a civilização, por exemplo. Então, desde esse período a gente remete ao conceito de civilização. Então, civilização vai ser aquela sociedade dominante, entre aspas, né? E os indígenas vão ser aqueles que devem ser dominados. Então, tem toda uma lógica de civilizar esses indígenas para propriamente defender o território. Porque precisavam que esses indígenas fossem catequizados, o projeto da própria coroa portuguesa era catequizar os indígenas, as missões ou reduções jesuíticas, né? Pode aparecer com esses dois nomes para vocês, para que eles aprendessem o idioma, né, o português, aprendessem latim, aprendessem a ler a Bíblia, tivessem uma fé. Só que esses contatos, né, não vão ser tão harmoniosos, como eu disse para vocês, né? Essa imposição de uma cultura sobre a outra, de uma religião sobre a outra, basicamente isso, Amanda, que você colocou nos comentários. É uma ideia de controlar, né? Só que como a gente viu, e você agora sabe que a cultura é um elemento dinâmico, né? Que não existe uma ideia fixa, então você pensa comigo, é muito difícil você controlar alguém, né? Então imagina você controlar uma população gigantesca que está no seu próprio território, que habita o seu território e conhece ele muito melhor que você, controlar toda essa população, e é interessante quando a gente trabalha com o conceito de indígena, né? Essas populações, como eu coloquei para vocês, porque não eram só um tipo de indígena, entre aspas, né? Eram várias e elas tinham rivalidades entre si, que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Então, passando para essa lógica aqui, ó, o terceiro ponto é sobre a mortalidade, né? Esse processo vai ser muito violento. Oi, eu passei demais. Eu voltei. Então, esse processo vai ser muito violento, e como eu disse para vocês, vão ter cerca de 6 milhões de indígenas, né, ao longo assim que a gente faz estimativas, tá? Mas é um número de entre 4 e 6 milhões que a gente tem sobre a população do Brasil. E hoje, se a gente for nos últimos censos que a gente tem, eu coloquei mais ou menos 800 mil, mas são mais ou menos 817 mil indígenas que vivem no Brasil hoje. E aí, na historiografia, né, que é a ciência da história, ou seja, a ciência que estuda o que a gente escreveu ao longo da história, a gente tem termos que eu coloquei para vocês aqui em vermelho, né? Colonização, invasão, genocídio, né? Genocídio, para talvez você não saiba, é uma morte em massa, por exemplo, se você exemplificar de uma forma mais breve, né? Então, sempre quando a gente fala de Brasil, né, vem aquela ideia, né, que até tem as piadinhas bestas, né, de internet, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Gente, ninguém descobriu nada, né? Já tinha gente morando aqui e cobrir e colocar coberta, contar frio, descobrir. Que coisa é essa? Não existe isso, né? Mas há muito, muito tempo atrás, a gente chama, muito tempo não, faz pouco tempo, né? Que se tinha que chamar esse período, né, de descobrimento do Brasil. Na verdade,
tem uma série de, a gente não tem um conceito fechado, né, os professores de história em geral, na faculdade, essas coisas, a gente analisa muitas coisas e não tem um conceito fechado sobre como foi, né, muitos chamam de colonização, muitos chamam de encontros e desencontros, né, porque todas essas questões conflituosas, alguns chamam de invasão, outros chamam de genocídio. Muitos dos indígenas hoje, na atualidade, né, que defendem essa ideia dos indígenas emanciparem suas ideias e tal, eles vão defender essa ideia de genocídio, né, e é até compreensível pela razão deles mesmos, né, da população, dos seus ancestrais, que eram 6 milhões e passaram hoje para a gente ter menos de 1 milhão, então sobraram aí 10%, menos de 10%, pensa, um pouco mais, né? Para eles é interessante, muitos deles utilizam essa ideia de genocídio, né? Eu prefiro trabalhar com a ideia de colonização, para ficar mais fácil de vocês compreenderem, mas entendendo que não é uma colonização pacífica, que é um acontecimento que gerou inúmeros problemas, tanto sociais hoje, tanto que foi muito violento, e não trabalhar com essa ideia de descobrimento do Brasil. Mas talvez, né, a gente comenta aqui, sendo essa ideia de descobrimento, porque muitos exercícios de vestibulares ainda acabam por não ser atualizados, entre aspas, né? Então, eles podem trazer esses conceitos, mas caso venha trazer, é muito interessante a gente trabalhar com esse conceito de essa colonização que não foi pacífica, harmoniosa, né? Porque isso tem toda uma ideia de querer passar a história do Brasil como assim, uma história harmoniosa, bonita, onde todos viviam perfeitamente bem. Então, indígenas, escravizados africanos, brancos, eles eram todos amigos e trabalhavam juntos, sendo que a gente sabe que não foi assim, né? Como teve escravidão, foi muito violento esse processo. Enfim. Então, a gente passando para a própria mortandade, eu coloquei um assunto para vocês aqui que é muito interessante, mas muito interessante, que é a chamada barreira epidemiológica. Se você está acompanhando os jornais hoje, por exemplo, está se discutindo muito a ideia sobre aquela lance de imunidade em rebanho, quando a gente está falando de coronavírus agora, né? Então, um certo número de pessoas tinham que pegar a doença para poder toda a galera, por exemplo, eles falam 70%, 60%, 90% da população pegar a doença, o coronavírus, para que a gente saia da epidemia e todos fiquem imunes, entre aspas. Porém, a gente não tem comprovações ainda, né? Que o corona, ele tem uma certa janela aí, que se as pessoas pegam, não pode pegar de novo, é tudo muito incerto. Porém, quando a gente vai analisar aqui barreira epidemiológica e entender essa lógica, né, da mortandade dos indígenas no processo de colonização, é interessante a gente analisar o quê? Muitas das mortes que vão acontecer, né, desse, entre aspas, genocídio que a gente vai ter dessa população, vão acontecer por questões de conflitos, guerras locais, guerras com os próprios portugueses indígenas. Porém, uma das coisas que vai mais afetar são as doenças. Então, sempre quando você escuta, talvez em aulas, mas nunca foi para pensar, né? Ah, o português chegou e encostou no indígena, ele morria, pá. Então, você fala, pô, professor, mas como assim, né? Pô, eles não tinham resistência, né? Uma gripe mata índio. Até hoje a gente tem uma série de comunidades onde as pessoas vão lá, invasores, sobretudo, garimpeiros, madeireiros, se vê na TV, nos jornais, e descobrem uma comunidade indígena isolada, por exemplo, na Amazônia, eles têm contato e os indígenas daquela comunidade todos padecem por causa de uma simples gripe, um resfriado. E aí que é interessante a gente estudar esse conceito de barreira epidemiológica. Ou seja, basicamente, né, não vou me arriscar aqui falar sobre os conceitos da biologia em si, né, porque vocês têm professores de biologia muito melhor que eu, mas o conceito é assim, certas populações, né, por questões genéticas, biológicas em geral, elas têm resistências a determinadas doenças. Por exemplo, hoje, quando a gente toma vacinas de gripe todos os anos, né, é porque o vírus ele é mutável, então ele vai fabricando uma série de outros vírus, por isso que a gente tem que renovar as vacinas, porque os vírus também se renovam, entre aspas, usando um conceito mais tosco aqui para falar de conceitos difíceis de biologia, né. Mas então, os portugueses europeus brancos, né, eles tinham certas resistências para algumas doenças. Por exemplo, gripe. A gripe, quando atacava uma pessoa, um europeu, ela ia atacar de uma forma mais leve, entre aspas, ou seja, você tinha um resfriado ali, como todos nós temos, volta e meia, né, os resfriados, ficamos um pouco doentes alguns dias, uma febre, uma dor de cabeça, mas aí se ficasse alguns dias em repouso, conseguiam se recuperar. Catapora, por exemplo, eles tinham todas aquelas erupções lindas na pele e tal, transmitiam para os outros, tal, mas se ficasse isolado um tempo ali em casa, ia sarar. Mas, quando a gente chega nessa lógica, né, de doenças que são conhecidas de uma população e elas entram em contato com outras, é aí que mora o problema e é aí que encontra essa questão muito interessante que é da barreira epidemiológica.
Ou seja, os portugueses, quando vieram para cá, tanto nas primeiras navegações, quanto começaram a vir habitar o continente, né, a partir de, geralmente vai se intensificar depois de 1530, 1532, e aí cada vez mais vai se intensificar essa ideia de vir e habitar o Brasil e tal, a gente vai ver isso mais para frente, e eles vão trazer consigo doenças, porque a gente traz as nossas doenças, né? A gente pode ser, muitas pessoas podem ser assintomáticas, muitas pessoas podem vir com as próprias doenças. O tifo, por exemplo, que eu coloquei de exemplo para vocês, ele vem na transmissão com as pulgas dos ratos, que vem dos navios, né? Porque os navios, quando a gente olha o filme do Piratas do Caribe, né? Vocês com certeza já assistiram, é um filme muito bonito, os piratas são lindos, né? Temos só alguns feios, assim, meio sujos, mas os navios da época das grandes navegações eram horríveis de sujo, então era toda uma questão de antigênicos, como eu disse para você, que não tinha uma lógica de propriamente tomar banho, então como você toma banho dentro de um navio no meio do mar, né? Era uma coisa meio suja. As comidas que eles traziam nos navios, por exemplo, elas apodreciam, porque eles não tinham geladeira, né? Legal de falar isso, né? Não dá para guardar as coisas. Então, muitas vezes passavam fome, né, dentro do navio. Muitas pessoas adquiriam uma doença chamada escorbuto, que por tomar muito sol, de tomar sol, né? Os escravos africanos, sobretudo, vão ter muitas doenças. Uma série de doenças vão trazendo. Então, o que eu quero chegar para vocês, explicar, é que essa barreira epidemiológica é o seguinte: eles trazem as doenças que muitos deles já têm uma certa resistência, porque questões biológicas, questões de já ter pego essas doenças, né? A população já tem uma barreira, ou seja, você vai ter a doença, não vai deixar de ter, mas você consegue se curar. Agora, quando chega na lógica dos indígenas que nunca tiveram contato com essa doença, catapora, tifo, gripe e peste bubônica, que são as mais comuns que eu coloquei de exemplo para vocês, eles vão ter contato com essas populações e uma simples gripe, né, a gente coloca como simples aqui, né, vai acabar que eles vão ter resistência, o corpo não vai conseguir combater, né, talvez vocês podem ver isso melhor com os professores de biologia aí, por que não consegue, essa parte eu já não cheguei a pegar, mas o que a gente sabe é que os portugueses brancos trazem essas doenças e os indígenas não conseguem combater. E é muito interessante que esse discurso, né, do português, quando eles vão usar muito o discurso assim, não, os indígenas são fracos, por isso tem que ser escravizados, né? Vão usar esse discurso. Não, eles quando vencem uma gripe, alguma doença, eles já se abatem, né? Porém, quando a gente analisa lá para frente, ou no próximo século, entre aspas, né, quando a gente vai chegar na escravidão dos escravizados africanos negros, né, os brancos que vão fazer o comércio com os escravizados vão conhecer doenças que eram comuns somente à África, né, o continente africano como um todo, né. Então, os brancos vão padecer de muitas doenças que os africanos tinham resistência. Então, olha que interessante, né? Então, a gente tem que quebrar essa ideia de que o branco é superior e que depois é o indígena, depois o negro. Não pode pensar desse jeito, né? Tem que pensar que cada população tem a sua barreira epidemiológica, que alguma população está suscetível à doença X e a outra suscetível à doença Y, né? Então, outro conceito interessante, lembra que eu falei para vocês que tinha os colonos, né, que queriam explorar os indígenas ali nas suas mãos de obra, nas suas questões ao Brasil, as plantações e tal. Nós também tínhamos as missões jesuíticas. Então, olha que interessante a gente pensar que nas aglomerações, né, um conteúdo tão falado hoje, que a gente só fala disso, né, todo mundo com uma saudade danada de uma aglomeração, né, de se aglomerar com os amigos, reunir, fazer reunião, fazer bagunça, fazer uma festa. Os indígenas estavam aglomerados nessas missões jesuíticas. Porque basicamente o que era uma missão jesuítica, para resumir para vocês? Era uma fazenda, um lugar onde os jesuítas tinham posse, e aí eles ensinavam, tinham como se fosse uma escola, no primeiro período, entre aspas, né? Ensinavam os indígenas a ler latim, a conhecer o português, a ler a Bíblia, ensinavam elementos da fé e tal. E outro período, os indígenas trabalhavam lá, nas plantações também, né? Então, eles trabalhavam nas plantações dos jesuítas, os jesuítas lucravam com isso e ainda colocavam a fé em cima deles, né? Então, toda essa lógica, né? Então, pensa comigo, eles vão viver em sala, os indígenas normalmente, né? A gente tem uma... Não estou generalizando, tá? Mas os indígenas vivem em comunidades não parecidas conosco hoje. A gente vive em casas, apartamentos. Então, pensa, um apartamento tem muitas pessoas juntas, aglomeradas, né? Por mais que cada uma no seu prédio, é muito mais suscetível de transmitir uma doença do que indígenas que moram em comunidades que são distantes uma casa da outra, poucas pessoas em cada casa, né? E aí, quando você junta toda essa galera para dormir no mesmo quarto, a morar no mesmo lugar, estudar na mesma sala, eles vão acabar se aglomerando, né? Então, por exemplo, se a gente tem um indígena que pega uma gripe ou tifo, naturalmente ele vai passar para todos aqueles outros indígenas, por uma questão de aglomeração que a gente está vendo, eu não preciso nem explicar para vocês né, o porquê, porque está tão atual hoje em dia, que eles vão acabar gerando epidemias e surtos. Então, nesse primeiro período, no período pré-colonial e no período colonial, a gente vai ter muitos e muitos surtos e epidemias dentro de reduções e missões jesuíticas, e também nas pequenas agrupamentos, quando a gente tem indígenas lá.
Então, olha que interessante a gente aprender, olhar para o corona, aprender que temos coisas que na nossa história também estão aí, né? Essas aglomerações provocavam uma série de questões, como surtos, doenças e epidemias, e isso vai abalar muito a galera. Então, se tiver alguma dúvida também, vocês podem perguntar. Se vocês tiverem conceitos também, podem ir falando, tá? Mas, enfim, visto isso, né, é importante a gente entender, você começa a pensar agora, talvez, professor, eu entendi, né, que teve a barreira epidemiológica, entendi o conceito, entendi que muitas vezes eles se aglomeravam, né, e acabava por gerar alguns surtos e tal, mas por que que o indígena não, ele não pensava e parava para falar assim, se ele fugisse, né, não ficasse lá, buscasse lutar contra os portugueses, não tem toda uma lógica de dominação, né, que os portugueses tinham acesso a informações que os indígenas não sabiam, tipo, por exemplo, algumas tecnologias de armas com pólvora, algumas tecnologias como facas, martelos, armas de guerra, né, que hoje você vai falar negócio besta, mas na época não se tinha, né, acesso a essas coisas, né, não eram todas as comunidades indígenas que tinham isso, não toda uma lógica, né, de dominação, por isso que muitas vezes eles não fugiam. Mas a gente vai ver algumas lógicas, algumas coisas que eles faziam agora para poder lutar, se libertar, entre aspas, dessa situação deles, né? Então, os portugueses vão explorar muito uma coisa que eu coloquei para vocês aqui como lógica das rivalidades e guerras. A gente tem que tirar da cabeça aquela ideia de que são índios. Então, quando a gente coloca a ideia de índios como só um, então a gente fala, temos 6 milhões ali de caras que como se fosse hoje em dia, né? Cada um, todo mundo gosta de todo mundo, e eles moram juntos, e todos mundo são amigos, são índios, é uma unidade. Na verdade, não é uma unidade, nós temos mais de 500 etnias indígenas diferentes, então temos, podia citar para vocês inúmeras, né? Os primeiros contatos ali vão ser com os tupiniquins, tupinambás, a gente vai ter os guaranis, a gente vai ter os guaiacó, vai ter os indígenas do Xingu, vai ter uma série, Yanomami, podia falar o dia inteiro o nome de etnia indígena para vocês aqui. Então, e muitas vezes, alguns grupos indígenas não gostavam de outros, e outros eles se lidavam ali, se gostavam. Se a gente pensar no Brasil, o Brasil é um país gigantesco, certo? Então, todo lugar do Brasil tinha indígena. Isso era fato. No litoral tínhamos muitos, como eu falei, os tupiniquins, tupinambás. Na Amazônia nós tínhamos muitos. Aqui na região fronteira hoje, que a gente sabe que é Paraguai, né? Que é o nosso estado, Mato Grosso do Sul. Tínhamos muitos guaranis também, por exemplo. Então, muitas vezes a gente tem etnias e comunidades indígenas que não se bicam. Então, os portugueses vão observar, né, conversando com alguns que já iam aprendendo idiomas, eles iam falando de guerras anteriores. Então, a noção de guerra deles não era aquela noção de guerra que a gente tem hoje, né? Guerras de filmes, guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe que eram uma luta por poder, por imperialismo, por corrida armamentista, por dinheiro, né? A luta não é isso. É uma questão de rivalidade, por exemplo, ele fez isso com um parente meu há muitos anos, a gente foi revidando, e essa lógica ia se perpetuando, sabe? Então, é uma lógica, fugindo dessa lógica nossa, ocidental de guerra, uma lógica diferente. Uma lógica de rivalidade, disputa por território, por questões práticas de algum parente, alguma prática que não concordava e tal. Então, tem que ficar muito claro isso, que essa lógica foi muito bem explorada pelos portugueses, né? Então, a gente vai ver lá na frente, uma política que os portugueses fizeram, que é lá na época do Império ainda, que ela vai se originar dessa guerra de rivalidades aqui, nessa lógica de rivalidades. Então é importante entender esse conteúdo. Então, coloquei de novo em vermelho aqui para chamar a atenção de vocês, 2 pesos e 2 medidas, um ditado muito interessante. Olha só. Por que 2 pesos e 2 medidas? Os portugueses, entre aspas, muito espertos, eles vão se aproveitar dessa lógica, certo? Então eles aproveitam dessa lógica indígena, das guerras, das rivalidades, para colocar uma comunidade contra a outra para poder dominar um certo território. Então ele via lá no mapa, por exemplo, aqui, o que hoje, gente, eu vou falar o nome do estado, mas na época não tinha muito definido, tá? Não era nada definido, né? Então hoje ali, em São Paulo, nós temos 2 etnias indígenas, e tem uma que habita um local, por exemplo, que passa um rio ali que é muito interessante para a gente poder construir uma cidade ali, entre aspas, uma população, porque tem um rio, a gente precisa do rio para poder plantar, para pessoas terem água para beber e tal, para tomar banho. Então, um rio é importante. Então, o que eles faziam? Pegavam uma outra comunidade, ia lá, sabe quando você faz isso com a inimiga, você manda um direct para ela no Insta ou no WhatsApp, fala, amiga, eu fiquei sabendo disso aqui, ó. Ó, fiquei sabendo disso aqui. E aí ela vai lá, você já plantou aquela sementinha da Discord, né, como falam hoje, eu sei que vocês fazem isso. Planta a sementinha da Discord, e aí depois você fica só assistindo. Aí você vê, pá, estourando as coisas, né, as tretas no Facebook, no Instagram, eu sei, ou na escola, né, saudades plantar treta na escola presencialmente, agora é só virtual. Então, basicamente, para você entender, eles faziam isso,
plantava uma semente da discórdia numa outra comunidade indígena falando da outra, e aí essas comunidades guerreavam e eles sabiam, eles sabotavam muitas vezes os indígenas que estavam perto do rio ali, e os indígenas do rio perdiam, e os outros voltavam para o local deles. Então eles conseguiam ganhar esse espaço. Olha que interessante, né? Se aproveitar dessa lógica. Porém, vai surgir um conceito aqui da guerra justa, que a guerra justa vai se amparar numa ideia lá de que a gente tem das cruzadas, aquela guerra, tipo, dos indígenas, ó. Enquanto eles estão lá e eu estou atacando e colocando as minhas ideias sobre a dele, beleza. Esse é o meu peso, né? Porém, quando alguns indígenas que não são bestas, a gente tem que lembrar disso, os indígenas não são passados para trás o tempo todo, não são pacíficos. Lembra que eu falei para vocês? Então, os indígenas muitas vezes descobriam, falavam, então você é desses, né? Então você é desses. E aí os indígenas iam lá e atacavam os portugueses, ó. E aí eles descobriram essa lógica. Porém, quando os indígenas atacavam os portugueses, aí os portugueses falavam, não, estão atacando o povo cristão, o povo dominador branco, não pode. Agora é uma guerra justa, porque Deus está do nosso lado. Eles sempre falavam muito nessa ideia, né? Usavam o nome de Deus para falar, não, Deus está do nosso lado, então se esse indígena está atacando quem é de Deus, logo ele está atacando Deus, então a gente tem que guerrear e matar esse indígena, aí ele deixa de ser gente, né? Como a gente já viu lá atrás, quando a gente falou que os indígenas eram gente ama, não. Ele está atacando nosso projeto aqui, está atacando logo Deus, aí a galera fala, não. Então olha como a religião, a lógica, né? Não fazendo uma crítica às religiões, quando a gente fala sempre de religião, a gente fala muito aqui ao longo do curso, né? Mas não é falando na lógica hoje, né? Mas sim do período, que tinha toda uma questão que a própria religião influenciava muito na vida das pessoas, né? Então tem que ficar bem clara essa ideia da guerra justa, tá? Então, partindo dessa ideia de guerras, a gente falou, então, uma das questões das mortalidades vão ser muito recorrentes dessas guerras, né? Que eles vão plantar semente de discórdia entre a galera lá. Então, outra questão muito interessante é também a morte por fome. Aí você fala, pô, mas logo os indígenas, que são da natureza, tá, conhecem tudo. Porém, você tem que pensar, muita dessa galera não vai querer aceitar, né? Viver nessa condição de nesse jogo de guerra e tal, ou de vir em missões jesuíticas, eles vão fugir também. Então, falando, não quero viver nessa condição aqui, pô, estão tirando tudo de mim, minha cultura, meu modo de viver, minha família morreu por causa de uma doença, vou fugir. Aí fugia para um território, porém, ele ia para o meio do mato lá e acabava encontrando outras etnias que ele não eram parceiras dele, então acabavam que, ó, colocavam ele de lá também, tratavam, matavam ele, podia acontecer, ou vivia no meio da floresta, e o Brasil não era como a gente é hoje, né? É muito mais denso, a gente tinha muito mais animais, perigos da floresta e tal, e essas coisas, então acabavam morrendo de fome e por doenças também, que acabavam pegando os portugueses e fugindo, não tinha como, não tinha tratamento, não tinha remédios, né? Essa lógica dos conflitos, como eu disse para vocês, e uma coisa muito interessante que a gente fala todo ano, aí debate, Setembro Amarelo e tal, o suicídio, que é uma coisa, um problema social muito grave hoje, e isso pode vir aparecer para vocês, né, em questões de vestibulares também, não só sobre suicídio normal, mas sobre suicídio de indígenas. Mato Grosso do Sul, né, o estado de onde eu falo, é um dos estados onde tem o maior índice de suicídio indígena, e principalmente de jovens, justamente por quê? Porque se tira a expectativa desses caras, ou seja, eles se reconhecem como indígenas, mas as comunidades urbanas indígenas hoje em dia, né, elas são toda uma introdução de outros ideais, hoje não mais ideais religiosos católicos, mas de igrejas, sobretudo as neopentecostais, né, onde se entra num conflito de ideias, né, num conflito de ser indígena, num conflito da ética, da moral e da questão cristã, né? Então, a cabeça desses caras muitas vezes se perde. Então, temos a introdução, por exemplo, de coisas que não são da cultura deles, entre elas o álcool, o crack, por exemplo, é muito presente nessas aldeias, né? Então, o suicídio se vê como uma alternativa, né, para essas populações. Então, nessa época, por exemplo, eles comia terra, é um ritual, tinha até um próprio ritual de suicídio dos indígenas da época. Eles comiam terra e assim, ingerindo muita terra, eles acabavam por morrer. Muitas vezes por quê? Por tristeza, por perder a ilusão de vida, perder o desejo de perder toda a lógica de sentido de existência, né? Por não ter a sua comunidade, mais não ter suas práticas, não ter sua família, ter que trabalhar numa coisa que não é dele. Então, é uma das coisas que aparece muito também. E outra coisa que eu coloquei para vocês aqui também, que é o infanticídio, que é uma coisa que volta e me aparece e gera uma polêmica, né? E a galera do senso comum fala que gosta de passar essa ideia pro que o indígena como posso dizer, é um bárbaro, né, como a gente viu aquele conceito de civilização e barbárie, porque ele mata o próprio filho, de onde já se viu, isso não é coisa de gente, né, colocam essas ideias. Então, a própria alternativa do infanticídio que algumas comunidades, dentre essas 500 que eu falei para vocês que existem, né, praticavam, por quê? Algumas porque nascia uma criança, entre aspas, defeituosa para eles, ou seja, uma criança que nascia com um problema físico, sei lá, faltando uma perna, ela não conseguiria acompanhar toda aquela população e as coisas que eu necessitava de fazer. Então, acontecia do infanticídio. Muitos faziam também por questões de
era recorrente a prática do estupro também das indígenas por parte dos brancos, dos portugueses. Então, para não nascer um filho que era, não seria um filho dela, né, seria um filho, uma relação forçada, né, e então partiam para essa questão de infanticídio, é um assunto super delicado, né, existe um debate muito aprofundado, mas estou passando a ideia para vocês, né, que é uma lógica de sobrevivência, então, muitas vezes elas não queriam que os filhos vivessem aquilo que elas estão vivendo, né, de perder todo o sentido de existência, sentido de vida, então se passava essa ideia, por exemplo, né. Então, tem que ficar claro para vocês, né, com todos esses exemplos que eu já disse, que essa conquista, ou essa exploração, esse genocídio, ou essa invasão, encontros e desencontros, descobrimento, como você queira chamar, foi uma conquista muito, mas muito de veras violenta. Então, isso tem que ficar marcado para vocês, que a gente vai analisar isso ao longo de todo o processo que a gente for analisar Brasil aqui. Então, o quarto ponto aqui, eu passei mais um li, é sobre a imagem dos europeus, a imagem dos indígenas na visão dos europeus. Olha que legal. Muitos desses indígenas, como eu disse para vocês, eles vão ser ou idealizados ou demonizados. Então eles vão começar a ter uma ideia que a gente tem de paraíso terrestre. Porque a galera começou a ter, nessa época, na Idade Moderna, sobretudo na época das grandes navegações, tinha-se uma ideia de que, olha, nós temos indígenas que eles temos populações, em algum lugar deve ter uma ideia de céu, né? Então, qual que seria o céu? Se você já ouviu falar daquela ideia de Canaã, né? Que a gente tem uma passagem bíblica onde falava que a terra jorrava leite e mel. Então, tem toda uma série de mitologias, né? A gente sempre quer ter um lugar perfeito, um Éden, assim como tem a comparação bíblica, né? As pessoas ficavam imaginando que a gente se tem um inferno e um céu, né? Nessa lógica cristã, que a gente vai depois, se a gente fizer coisas boas ou coisas ruins, possivelmente aqui na Terra a gente vai ter alguma coisa parecida, né? Entre a imagem e a semelhança, toda essa ideia. Então eles ficavam olhando, muitas vezes olharam esses indígenas como idealizados, então corpos perfeitos, torneados, bronzeados, cabelos bem cortados, pinturas corporais bonitas, belíssimas. Então, olha, são os próprios anjos na Terra, né? Aqui o Brasil é a própria Eldorado, né? Como diziam, a Terra onde vai ter muito ouro. Quando a gente começa a descobrir as primeiras minas de ouro, né, sobretudo na América Espanhola, eles vão começar a olhar para as Américas como isso, é Eldorado, a Terra vai ter muitas, a civilização que vai ser perfeita e tal, vai ter toda essa ideia. Então, mas muitas vezes esses caras também vão ser demonizados, ou seja, eles vão começar a olhar para eles e falar, ó, esses caras não dá muito certo não, eles não têm fé, não têm religião, e eles vão começar a ver algumas práticas que vão assustar essas populações, né, os europeus. Então, eu coloquei para vocês aqui alguns costumes indígenas que assustavam esses europeus, né? Então, por exemplo, as relações sexuais, a forma de os indígenas, algumas comunidades que eles conheceram, né, lidar com o sexo e com as questões que eles chamavam de casamento, né? Muitos iniciavam sua vida sexual muito cedo, podiam ter vários parceiros, não tinha uma lógica de casamento, como eu disse para vocês, nessa lógica que a gente tem hoje ocidental, né? De casar com a pessoa e passar a vida toda com ela, e só depois que casar poder ter relações sexuais. Os indígenas, essa lógica era muito fluida, então podia ter vários parceiros, iniciava a vida sexual mais cedo, os meninos podiam ter geralmente tinham relações com mulheres mais velhas. Então, uma lógica que foge muito desse ideal cristão, então eles já vão olhar com um certo estranhamento. Também a relação de crença e fé que a gente vem debatendo, né? Que os indígenas têm uma lógica de visão, uma cosmovisão, que a gente chama, né? Muito diferente da nossa. Eles vão falar assim, não, legal esse cara aí, esse Jesus Cristo aí, esse Deus de vocês, massa, vou acreditar nele. Firmeza. Porém, vou acreditar nele e no meu Deus aqui, no meu Deus natureza também, nas minhas outras visões. Aí começa um conflito interessante, que o padre Manuel da Nobre, que é comum ele aparecer nos vestibulares, aí nos enunciados e também sempre quando vai estudar período colonial, ele é um jesuíta que veio aqui para o Brasil, e ele vai analisar isso, essa relação de crença e fé. Ele vai falar que os indígenas, ó, tem fé, pô. Eles acreditam nos deuses deles, a gente falou de Deus para eles falam, legal, Deus massa, maneiro, porém eles não têm a fé. A fé é o que nós temos, ou seja, os indígenas têm crença, acreditam em várias coisas, mas não acreditam, não têm uma fé, não acreditam num Deus único, não são como nós, católicos. Então, ele teria que acreditar num Deus único, renunciar às suas práticas, às suas crenças, para aí conseguir ter fé, que era o Manuel da Nóbrega, né? Então, eles acreditando em um Deus só, nesse Deus uno, né? Então, aí sim teriam a verdadeira fé. Outra coisa interessante que eu coloquei para vocês aqui é sobre o canibalismo, né? Polêmico falar disso. Sempre quando a gente fala disso aqui, a galera fala, professor, comia os outros, que absurdo, né?
Então, mas tem que ser tratado com muito cuidado, né? Porque eram poucas comunidades, poucas etnias indígenas que praticavam o canibalismo. E também tem toda uma série de coisas a gente desmitificar, né? Não é, e aí tem uns retratos da época, quando começaram a ter as primeiras ideias de canibalismo, que vão de fato demonizar essa ideia. Então vão mostrar imagens, vão fazer desenhos, né, de alguns aventureiros que vinham para cá, tipo Randstad, que eles vão colocar, sei lá, os indígenas mordendo assim, a coxa de um europeu, tipo, todo aquele estereótipo de português, né, barbudo, com as roupas quentes, assim, o indígena tá comendo e mordendo ele, assim, arrancando pedaço. Então eles tinham esses como se fosse uma coisa, um ataque de animal, né, uma coisa de fera, assim, aquela coisa de caça que a gente vê em Discovery Channel, essas imagens que eles vão retratar em pinturas e tal. Porém, não era muito bem assim, né? Tinha toda uma lógica de, por exemplo, se comer a carne de um guerreiro de uma outra tribo que você olhava, né, para ele como uma pessoa forte, uma pessoa representativa, isso mesmo, essa ideia de antropofagia, de colocar, de fazer um ritual, de comer a carne daquela pessoa depois de ter ganhado uma batalha, de conquistado alguma aldeia e tal, para poder se absorver da energia, né? Então você, como o Henrique colocou na antropofagia, não é simplesmente você ir lá e comer a carne de uma pessoa por comer, tem que ser uma pessoa forte para importante também, né? Uma pessoa forte é importante para você conseguir absorver esses ideais dela, para você ficar melhor depois de comer. Então, mas para ter uma ideia dos portugueses, até entre aspas aí, para a linguagem que a gente usa hoje, eles passam pano, entre aspas, quando tem um ritual sobre isso, né? Não, é um ritual, tá, é uma prática deles, desde que não pegue a gente. Eles dão uma, entre aspas, enxugada. Mas, quando a gente vai ter algumas coisas que eles vão demonizar de fato, vão olhar e falar, não, esses caras estão comendo as pessoas porque eles são maus, né? Então, eles estão comendo por comer, né? Tem tanto bicho aí na natureza, tem tantas coisas para comer, eles estão comendo porque são maus. Então, tem essa visão, né? Uma hora dá uma passada de pano, entender como uma crença, e uma outra hora eles cortarem essa ideia. Então, é importante também, uma curiosidade para vocês aqui, tem relatos, né, que dizem que o mingau, esse mingau que a gente come hoje, ele descende dessas práticas antropofágicas de canibais indígenas aqui do período colonial. Olha que interessante, né, o mingau. Porque, de fato, eles não faziam como retratavam os portugueses, essa visão demológica de comer as pessoas, literalmente morder, assim, do nada. E eles faziam um mingau como se fosse uma sopa com pedaços de tripas e de coisas de ser humano, né? É muito estranho a gente falar disso, ninguém hoje em dia pensa em comer isso, mas a gente tem que entender como é uma cultura específica de um certo tempo, de séculos e séculos atrás, entender e ver, né, no seu determinado tempo, para não ficar um negócio, não, loucos, demônios, né, e ficar, a gente repetiu o que os caras repetiram lá no século XVI. Mas, enfim, passando aqui, né, uma das coisas que a gente tem que falar sobre as questões indígenas é sobre as relações de trabalho, que é muito importante quando a gente vai estudar a economia do Brasil colonial, sobretudo. Então, eu coloquei para vocês a lógica do escambo, né. Uma das coisas que eu gosto de desmistificar é sobre esse escambo. Porque muitas vezes a galera fala, professor, cara, os indígenas, aí pra gente desmistificar aquela ideia do indígena pacífico, e entre aspas aí, quando esse indígena é otário, professor, pô, nada a ver, olha o grau dele, né? O indígena tá lá, o que ele vai acertar? Cortar um monte de madeira, ficar se matando lá no sol do Brasil, que é um sol danado, cortando madeira para dar para o português vender muito caro lá na Europa, em troco de um espelho, em troco de um machado, em troco de uma quinquilharia, né? Colocam muito nos livros quinquilharias. Mais interessante a gente pensar numa lógica de assim, ó. O indígena olhava para fulano e falava, cara, olha o tanto de madeira que tem, e o cara tá me dando um pedaço, me dando um machado, que é um negócio, né, que ele nunca tinha visto, que tinha uma ponta que você batia na madeira e você cortava um negócio muito rápido. Então, uma coisa que eles demoravam tempo para fazer, ou seja, um espelho, uma coisa que você consegue se olhar e ver, tipo, uma tecnologia totalmente nova. Então, é interessante analisar o ponto de vista dos indígenas também. Falou, pô, madeira tem de monte, os caras querem levar, leva tudo. Então, agora me deram um negócio aqui que vou conseguir usar, me adiantar muito trabalho. Então, para eles, ó, indiferente. Então, entender essas relações como duais, né? Não só a exploração dos portugueses, mas também a lógica do próprio indígena querer fazer essas relações, né? Embora seja, na maioria das vezes, mais para frente, a gente vai entender que ele foi, de fato, muito explorado. Então, sempre tem aquele jargão, né? O indígena é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Eu até coloquei para vocês bem grande aqui, será mesmo, né? Então, a gente tem que entender que a lógica indígena, por exemplo, de algumas comunidades, é diferente dessa lógica que os europeus já tinham, né? Uma lógica de tinha que trabalhar e otimizar o máximo, entre aspas, e colocar para trabalhar muito tempo, muito tempo. Tanto que vai ter uma hora que os portugueses onde vai gerar muito conflito é que o quê? Eles vão começar a extrair para o Brasil e tal, e aí vão ganhando as coisas, vão ganhando machados, por exemplo, espelho e tal. Aí o português fala assim,
Pô, preciso que você corte mais madeira. Eu falei, pô, mais madeira? Cortei um monte. Aí eu falei, não, fica tranquilo, vou te dar um machado. Ele falou, não, eu já tenho um machado, mas eu vou te dar outro. Mas ele vai pensar, né? Olha que interessante. Mas eu não preciso de outro. Se eu tenho um, ele já vai cortar. Para que eu vou ter dois? Só tenho um, eu só consigo bater um de cada vez. Para que eu vou ter dois? Então, olha que interessante essa lógica, né? Fugir dessa lógica nossa hoje. Por exemplo, a gente tem vários pares de tênis. Então, para que eu quero vários tênis que eu só tenho dois pés, tá ligado? Então, ó que interessante. O indígena vai pensar nessa lógica, e aí que vai gerar o conflito, que vai gerar propriamente uma escravidão, né, que a gente vai ter, uma violência, vai ser a partir desse período, porque vai ter mais sentido para eles ganhar certas coisas, porque já vão ter, entre aspas, quinquilharias, espelhos, machados e uma série de outras coisas, facas que eles usavam, que achavam interessante no começo, nessa lógica interessante do escambo, porém, a partir de agora não vai ser mais tão interessante, né? Então aí que vai gerar muita violência. E até mesmo essa ideia de pessoas indolente, né, de indígena de trabalhar, ela vai ser muito perpetuada na história do Brasil, a gente tinha que desconstruir isso, porque os indígenas, eles tinham lógicas de trabalho diferentes, né, como eu disse para vocês. Então, muitas vezes, algumas comunidades, era assim, os indígenas, os homens, né, eles obedeciam uma lógica de caça, uma lógica de guerra, e as mulheres, elas obedeciam a lógica da plantação. Então, lá para frente, quando vai ter as plantações de cana-de-açúcar, por exemplo, no Nordeste, vão colocar muitos indígenas para trabalhar. Porém, quem fazia o plantio eram as mulheres. Então você coloca os homens que eram responsáveis por caça e guerra para plantar, eles não vão ter o talento das mulheres, não vão ter a lógica de trabalhar. Eles não se enxergavam, falavam assim, pô, eu vou trabalhar, sabe aquela. E olhar e falar, não, isso é coisa de mulher fazer, das indígenas fazer. Não é coisa de eu faço guerra, questões mais envolvidas à natureza e tal, e a proteção da comunidade. Eu não planto, isso é coisa de mulher. Então, tendo essa lógica, né? Porém, os portugueses não entendem isso, né? Vão usar a violência, o chicote, para poder fazer eles trabalhar ao máximo, né? Eu coloquei para vocês o direito dos indígenas, né? Entre aspas. Nesse período aqui a gente não tinha praticamente direito algum. Tanto que é interessante a gente lembrar que das 7 constituições que a gente teve, só lá para frente, na segunda metade do período imperial e depois na Constituição de 88, né, que é a nossa atualmente, que a gente vai ter direitos específicos para essas comunidades. Então, de novo, coloco para vocês aqui para fixar bem, né, não podemos ter imagens desse indígena como pacífico. Então, por exemplo, eu coloquei para vocês aqui o exemplo da cabanagem, da independência do Brasil e da Guerra do Paraguai, que são acontecimentos importantes que a gente vai estudar ainda, onde os indígenas tiveram participação, por exemplo. Os indígenas lutaram na cabanagem ao lado dos cabanos contra o poder monárquico. Olha que interessante. Na independência do Brasil, os indígenas lutaram ao lado dos brasileiros também para poder garantir um Brasil independente. Na Guerra do Paraguai, muitos indígenas saíram de onde estavam, lutaram a favor dos brasileiros, para o Brasil, entre aspas, vencer a guerra. Olha só. Muito interessante, né? A gente analisar que essas questões são dúbias. Então, os indígenas são agentes de si, né? Donos de si também. Então, eles vão ter essa lógica de se convém para eles fazerem isso, fazem, se não, não fazem, e assim vão fazendo essas relações sociais. Então, partindo aqui para. A gente está quase finalizando, tá? Já estou passando de uma hora agora, mas queria falar com vocês um assunto muito interessante, que é essa. Que eu lembro que eu falei para vocês que a gente repetiria essa ideia das guerras, né? Então, justamente entra aqui, ó, nessa política de intrusamento. Eu coloquei em traço porque a palavra não existe, né? Mas o que eles vão fazer? Eles vão estimular que não índios, por exemplo, ocupem terras indígenas. Então, tem uma comunidade lá, eles colocam pessoas colonos, também de Portugal, de outro lugar, colocam para morar nessa terra indígena. Fala, ó, vai morar lá. Aí os indígenas da terra vão falar, pô, mas eu tenho um estranhamento ali, falando, não, é minha terra, mas deixa o cara morar aí. Aí o cara começa a morar lá, e aí ia tendo surtos de doenças, ia tendo conflitos com os indígenas, alguns indígenas morriam, aí ia chegando mais pessoas brancas para morar no local, colocavam mais pessoas, mais pessoas. Quando viam, paravam para olhar, falavam, pô, os indígenas que moravam na terra morreram quase todos, sobraram só alguns, isso ao longo de anos, tá? Eu resumi para vocês aqui. Ficou a maioria da população branca. Aí vinha o Estado, na época, a questão do Império, e falava, não, ó, cara, então, essa galera que tá aqui, ela não é indígena, não, gente branca aí, só tem 2 caras indígenas, indígena que tá invadindo. Então, olha a lógica, né? Eles se entrosavam, por isso em política de entrosamento das populações não índias, eles se entrosavam, e aí passavam a dominar aquela área depois que vários indígenas morreram por doenças e uma série de outras coisas. Então, são 2 políticas interessantes que a gente tem aqui, ao longo da história, né, do Brasil, para a gente conseguir, para a gente não, para o Estado, a coroa em si, conseguir massificar essa política, né, indigenista de tirar eles de certas regiões e que vai contribuir muito para a gente diminuir aquele número de 6 milhões para 800 e poucos mil que a gente tem hoje. Então,
Então, outra coisa interessante é a política de concentração dos índios. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma lógica de guerra entre as próprias comunidades? Então, pensa, se você junta comunidades rivais no mesmo local, no mesmo agrupamento, eles vão, naturalmente, vai estimular os conflitos entre eles, entre essas etnias. Então, vai rolar uma treta absurda, eles vão começar a se matar no próprio local onde eles se concentraram, né? E aí, quando você tira uma comunidade, tira do seu local, põe em outra, o local que ela habitava fica vago. Então, ó, tá preocupar aquela terra com os colonos, né? Então, colocam na terra do outro, eles caem no pau entre si, e aí, depois que muitos morrerem ou se matarem ao longo dessas batalhas, né? Ou das próprias epidemias que eu coloquei para vocês aqui, vai abrir esse próprio espaço que foi colocado. Então, olha, juntaram os indígenas e aí eles mesmos, entre aspas, solucionaram o próprio problema que a coroa via neles, né? Então, essa política vai ser muito presente no governo, tanto na coroa, no período colonial, para, de fato, diminuir essa população indígena que era vista desde sempre, né, como um empecilho a esse progresso, essas ideias que os colonos tinham. Então, espero que tenha alguma dúvida até agora. Vamos passar para o próximo bloco aqui. Se tiver algum, vocês podem falar também. Eu vou dar um salto aqui, talvez fique confuso para vocês, mas a gente vai falar um pouco sobre atualidades. Não, a gente sempre vai estar trabalhando nessas questões de história, como eu disse para vocês, né? Vai falar de escravidão, vai falar de escravidão e problemas atuais, para a gente poder trabalhar junto com redação, trabalhar com problemas sociais e sociologia. Então, coloquei para vocês atualidades aqui. E aí, como que estão esses indígenas hoje? É interessante a gente lembrar disso. A gente tem dois momentos marcantes, né, na história das populações indígenas, que é, em 1910, a criação do SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, vai estar muito centrado na figura do Marechal Rondon, que é um cara que aqui no estado de Mato Grosso do Sul vai ser muito importante, Mato Grosso também, né? Na época ainda era só Mato Grosso, vai levar as linhas telegráficas, vai toda aquela questão de expandir o Brasil, então, essas expansões com as linhas telegráficas, ele vai conhecer muito as visões dos indígenas, vai participar de muitas comunidades e tal. E aí, ele é muito importante esse processo, né? Ele tinha uma lógica muito interessante de ele queria, de fato, colocar os indígenas e respeitar, tinha uma lógica de respeito, mas eu coloquei algumas críticas aqui, né? Algumas visões antiquadas, por exemplo, numa fala que ele fala que os índios é como uma criança, que nós devemos cuidar deles até eles serem como um de nós. Então, por mais que ele tinha boas intenções de respeitar os indígenas e tal, ele viu o indígena como incapaz. Então, o papel que ele colocava é que os indígenas deviam ter contato conosco, aprender certas coisas, aí eles iam se emancipar e não precisar mais desse cuidado, né? Então é uma lógica, olha essa lógica interessante, ele quer colocar o indígena mais na nossa sociedade, quer colocar o indígena como, num processo daquele que a gente discutiu como uma culturação, então colocar a cultura dele sobre a do indígena, para aí, quando tem a sua cultura, aí sim, ele ficaria bem, né, e seria um de nós. Outro momento interessante, que é ainda no século XX, em 67, né, auge da época da ditadura ainda, né, bem próximo ali ao evento do AI-5 e tal, a gente vai ter a criação da FUNAI, que é a Fundação Nacional de Apoio até o Índio. Ela existe até hoje, né? Ela vem para excluindo esse serviço do SPC, do SPI, SPC é outro, do SPI porque o SPI vai ser acusado de muita corrupção e tal, olha que interessante, né? Brasil sempre relações patrimonialistas presentes aí. Então vem essa fundação, né, do Dia Nacional de Apoio ao Índio, e ela vai buscar apoiar os indígenas, vai tratar de questões fundiárias, que é o principal problema social que a gente tem hoje, é a questão das terras, né? Questões alimentares, de saúde, educação e etc. Então, se a gente for analisar atualidades hoje, né, é importante essas questões de saúde com os indígenas hoje, na questão do coronavírus, questões de alimentares, porque muitas vezes falta alimento, estão impedidos por causa do próprio corona, né, de chegar às populações, de ter contato. Então, essa fundação existe até hoje e é importante para o apoio, mas a gente sempre gosta de dizer que, assim, né, não são coisas fechadas, né, é importante, mas a gente tem que muito melhorar ainda, muito. Então, hoje, a gente for tratar, a gente tem mais ou menos, né, um número mais preciso, 817 mil indígenas, que são várias etnias, mais de 300 etnias, e temos várias línguas também, não temos uma língua só, então o Brasil é um país que fala português e mais centenas de línguas indígenas, muito riquíssimas, tá? É importante a gente falar disso. E é interessante que esse número era muito menor, mas a partir da década de 60 e 70, né, na ditadura militar ainda, que a gente vai ter um aumento significativo do número de indígenas. Mas se você estudou a ditadura, você pode lembrar, né? Falou, professor, mas nessa época, né, a Comissão da Verdade recentemente apurou, a gente tem cerca de 7 mil indígenas foram mortos, né, no período da ditadura, pelo próprio serviço, né, que os próprios agentes do governo, também por epidemias, que levavam doenças para comunidades e tal, ou em outras lógicas, né, enfim, morreram em torno de 7 mil indígenas, fala, se morreu 7 mil pessoas, como é que aumentou esse número? Mas aí é interessante, né? Lembra que a gente falou lá no começo da aula sobre você se afirmar, né? Como é que eu posso saber se sou indígena? É a pessoa mesmo se afirmando, se reconhecendo como indígena, reconhecendo suas práticas, a sua ancestralidade também é indígena.
Então, é nesse período aqui da década de 60 e 70, sobretudo, a gente vai ter um aumento bem grande das pessoas que vão se reconhecer como indígenas. Então, a gente entra num conflito interessante, né, trabalhando em atualidades aqui, que é a questão de assimilação e integração, né? Que é muito polêmico esses temas, que é para entender como que essas... Peraí, agora foi. Para pensar como que seria assimilar e integrar, né, esses indígenas nessas sociedades. Assimilar seria a gente olhar para o indígena e tentar colocá-lo na nossa sociedade, ele assimilar a nossa cultura. Então, vem muito aquela ideia quando a gente estudou de aculturação, né? De colocar. Você fala da década de 60, tá, do reconhecimento como indígenas. Deixa eu explicar. Lembra que a gente falou, não sei se você estava no comecinho da aula, né? Que a gente não identifica o indígena por questões biológicas, por questões culturais, porque a cultura é dinâmica. Quem se identifica como indígena é o próprio indígena, então é uma coisa que vai muito dele. Então lembra que eu falei daqueles exemplos que a galera se reconhece muito como italiano, como espanhol e tal, tem todo esse interesse, né, de gostar muito mais dos europeus e não se reconhecer indígenas. Mas a partir aqui da década de 60 e 70, muitas pessoas vão começar a se reconhecer como indígenas, porque elas vão achar interessante, vai ter um movimento, né, a própria sociedade fala, não tem mal nenhum ser indígena, é bom, indígenas são interessantes, não tem que parar com essa ideia de pensar, não, indígena é atrasado, atrapalha o progresso. Não, os indígenas são muito interessantes. Eles têm uma série de conhecimentos que a gente não tem, conhecimentos da natureza, conhecimentos as relações são diferentes, de visões de mundo, de crenças, muito legais. Então as pessoas vão começar a se reconhecer. Hoje, né, se a gente for analisar hoje, com as redes sociais, a gente vai ter, eu coloquei no final para vocês lá, dicas de vários perfis de pessoas indígenas, que essas pessoas estão nas redes sociais, são indígenas, mexem no celular, olha só que interessante, né? Indígenas que mexem no celular, que estão nas redes sociais, tem canal no YouTube, que cantam rap. Então, olha que interessante, indígenas cantando rap, né? Eles estão aí para se afirmar que, olha, eu posso cantar rap, que advém de uma cultura americana no Brasil, eu moro no Brasil, uma cultura americana, e eu canto na minha língua indígena um rap. Esses indígenas, inclusive, foram premiados. Eu coloquei lá no final para vocês as dicas, né? Já a gente chega lá. Então, vai ter cada vez mais pessoas se reconhecendo como indígenas, né? Então, é aí que entra essa ideia de assimilação e integração, das pessoas se reconhecerem. Assimilar seria você colocar a cultura como tentar apagar essa cultura, e outras pessoas. E outra ideia de integração também, elas são meio que parecidas, mas esse indígena integrado na sociedade não quer dizer que ele vai ser. Você vai colocar ele na sociedade, e aí vai colocar aqui, colocou na caixinha, tira da caixinha de indígena, põe na caixinha de branco. Então agora ele é branco, tá usando short, tá mexendo no celular, tem canal no YouTube, já não é mais indígena. Não é essa a ideia que a gente trabalhar. É a ideia que quer trabalhar, eu sou indígena e eu posso estudar, fazer doutorado, usar roupas de outras marcas, não preciso pintar o meu corpo, eu posso fazer uma tatuagem, assim, que não tem nada a ver com a minha cultura indígena, entre aspas, né, visto com a minha cultura indígena, mas eu continuo sendo indígena porque eu me reconheço como indígena e vejo a importância e tenho minha ancestralidade. E aí eu coloquei para vocês, atualidades aqui, um assunto que é polêmico, que é sobre a questão fundiária. Falou de indígena hoje, sobretudo aqui no Mato Grosso do Sul, né, que é uma série de conflitos por questões fundiárias, inclusive o Mato Grosso do Sul é o estado que mais mata índios no Brasil. Nos últimos dados que a gente tem. O estado que mais tem indígenas, né, fora do norte do país, é o estado que mais mata indígenas, o estado que tem mais índices de suicídio entre jovens indígenas, é uma série de problemas que a gente tem aqui. Então, a questão fundiária é muito complexa, porque, como eu coloquei os dados para vocês aqui, cerca de 10,5% das terras hoje do Brasil são de indígenas. Aí você fala, professor, muita terra, né? Para 817 mil pessoas é muita terra. E eu coloquei outro dado interessante para vocês: 85% dessas terras já foram invadidas, olha, oficialmente, né? Então, ou seja, tem um boletim, tem filmagem, tem registro que foram invadidas. Possivelmente um número bem maior, porque a gente tem muitos locais que foram invadidos, que indígenas foram mortos, né, lideranças indígenas foram mortas, mas a gente não tem registro, porque as pessoas de locais distantes, se a gente aqui, né, já tem dificuldade com acesso à internet, sinal e qualidade e tal, imagina uma população que vive num local mais distante, né, então tem muita dificuldade de acesso também. Só que aí eu coloquei para vocês um número interessante aqui, né, uma provocação, né, que é interessante se você trabalhar em redação, alguma coisa, para refletir mesmo. Cerca de 1 milhão dos brasileiros mais ricos, eles têm 50% de todas as terras do Brasil. Então, a gente tem 212 milhões de habitantes do país, né? 212, mais ou menos é o último índice que a gente tem. 817 mil que são os indígenas, eles têm 10% das terras,
E agora os 1 milhão mais ricos, eles têm 50% de todas as terras. Eles são os chamados latifúndios, né? E aí tem a colocar a questão interessante também que os indígenas, essas terras que eles têm, muitas delas são terras reservas, preservadas. Então, olha aí que interessante. Agora, esses 1 milhão mais ricos, esses grandes latifúndios, geralmente são para plantar, né? Não tirando a importância do agronegócio para produzir riqueza para o país, para produzir, gerar emprego. Não é, a questão não é essa, né? Sempre quando ele vai falar disso, gera muita polêmica, porque você tem que escolher um lado. Lado do indígena, a gente entende as questões, mas olha que interessante esse número, né? A gente fala que os indígenas têm muita terra, mas se a gente for olhar, pouquíssimos brasileiros têm esses grandes latifúndios. É um assunto interessante. Eu coloquei para vocês um exemplo do Canadá. Quando a gente fala, a gente esquece de falar os exemplos internacionais. Então, o Canadá, ele destina hoje 20% das terras para os seus 17 mil indígenas. Olha que louco. O Canadá tem 20% das terras e eles têm somente 17 mil indígenas. Muito, muito. As hidrelétricas é muito importante porque muitas das vezes, né, quando teve, por exemplo, os conflitos no Amazonas, né, de Girão e outras várias hidrelétricas, eram comunidades indígenas que tiveram que ser mudadas de local, né, porque as hidrelétricas, como ele já comentou, elas têm que ter uma barragem, essa barragem tem que gerar muita água, então acaba que inunda um território muito grande, e muitas vezes passa por cima dessas comunidades. E uma coisa importante quando a gente se reconhecimento, né, essa visão indígena, é que ele falou das hidrelétricas, é a questão dos indígenas valorizam muito, assim como nós, né, temos apreço por nossos cemitérios. Os indígenas chamam isso de, pelo menos os guaranis aqui do Mato Grosso do Sul, chamam de tecorrá, que é o lugar onde eles enterram os seus ancestrais. Então, eles têm todo um apreço, né, por essa questão de enterrar, onde as pessoas são enterradas. Então, se coloca uma água e passa a bichão desse local, para eles é visto como um desrespeito muito grande, porque, pô, você colocou ali meus ancestrais, minha família, é muito interessante para mim. Então, não dá para simplesmente mudar de lugar, colocar assim, pega ele aqui, por mais que essa área aqui já está desmatada, onde não tem muita lógica dele produzir e plantar também, coloca ele em outro lugar, mas a essência dele está ali, porque tem toda uma questão familiar, uma cosmovisão. Então, a aula está praticamente encerrada, mas eu coloquei para vocês algumas dicas aqui que é interessante a gente aprender. Ó, vocês podem olhar com calma depois. Coloquei o nome dessas são 4 mulheres lideranças indígenas aqui do Brasil. A Sônia Guajajara, que é conhecidíssima, entre aspas, a maior liderança indígena, e temos a Dayara Tucano também, que ela é professora e está sempre ativa nas redes sociais, a Célia Chacriba também. A Joênia Wapichana, ela é a primeira deputada federal indígena do Brasil, foi eleita na última eleição que a gente teve para deputados aqui. Então, muito interessante também olhar as redes sociais dela, que ela pauta muito a questão dos indígenas, elas explicam, né, das questões que eu estou falando para vocês, né, para vocês verem que, ó, o indígena chegou sendo num cargo de deputado federal, olha que interessante, né? Já tínhamos, na época da Constituinte, em 88, a gente teve um deputado federal indígena, né? Depois nunca teve mais, e agora a gente teve ela, a primeira mulher. Também coloquei dicas musicais aqui, ó, temos a música Índio, do Caetano Veloso, belíssima música. Temos também aqui, ó, Índios, do Legião Urbana, que fala muito sobre o que a gente discutiu na aula e tal. As músicas vão falar uma linguagem figurada, vamos analisar também. Coloquei aqui, ó, o Bros MC, que eu lembro que eu falei lá no meio da aula, do rap indígena, daqui do Mato Grosso do Sul, eles ganharam prêmios no Festival Cultural, bem legal também o trampo deles, vale a pena dar uma olhada. Cantam rap na língua deles, é legal pra caramba. Também tem a dica de filme aqui, ó, esse filme aqui chama Martírio, do Vicente Carelli. Eu coloquei até o link pra vocês aqui, porque vai estar no Facebook, porque ele foi tirado do ar, do YouTube, outras coisas. É um filme bem pesado, tem umas 2 horas de filme, mas assim, vocês vão ver coisas assim, violências contra indígenas bem pesadas mesmo. Mas vale muito a pena assistir. E é muito legal para embasar a questão de redação, porque vocês podem citar em redação, tá? Filmes, documentários, não precisa ser uma citação de artistas e tal. Eu trabalho sempre com isso quando eu vou falar de redação para a galera, para trabalhar com filmes, né? Porque a gente acaba tendo estudando, a gente estuda se divertindo, então, vendo um filme, uma coisa mais interativa, né? Não só nos livros, que às vezes a nossa rotina é tão escaldante. Mas enfim, por hoje, galera, por hoje é só. Eu vou até parar de compartilhar a tela aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma questão que a gente pode sanar aqui, vocês podem perguntar no chat também. Mas por hoje é só e a gente vai dando continuidade ao longo das aulas, né, e tal. Se tiver mais alguma dúvida, alguma questão, podem mandar no chat. A gente responde, senão a gente pode fechar e partir, né? Já é quase 10 horas da noite, né? Os guerreiros aqui online. Muito obrigado pra galera que ficou.
Estou à disposição. Né, que é isso, eu agradeço vocês. Muito obrigado. Hoje deu certo de ficar gravado, se vocês quiserem ver depois, ou tiverem pessoas que estão fazendo, estão no portal também com vocês, né? E não tiveram a oportunidade de ver hoje, vai ficar salvo, a gente vai postar lá no YouTube. Então é isso, eu acho que eu vou encerrar a gravação aqui. Peraí, deixa eu interromper a gravação.